Muito obrigada pela presença de todos nessa tarde. Para darmos, então, sequência ao nosso primeiro encontro para capacitação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, destinado aos educadores do SESI. E, agradecendo a presença de todos, gostaria de agradecer mais uma vez e registrar também a presença do senhor João Henrique de Freitas Alves, gerente do SENAC, do professor Paulo Sérgio Cassati, diretor do Centro de Atividades, da senhora Edilene Araújo, coordenadora do Programa de Educação Previdenciária, da doutora Karina Vaz de Melo Matos Abreu, que é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E dando, então, continuidade à nossa capacitação, ouviremos a fala da Procuradora do Trabalho, doutora Marcela Monteiro Dória, que é também coordenadora regional da CODE Infância, Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil. Doutora Marcela Monteiro Dória proferirá a palestra sobre o tema o Ministério Público do Trabalho, a proteção do trabalho do menor, as fraudes comuns nos contratos de estágio e de aprendizagem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da doutora Adriene para proferir essa palestra nesse projeto que é tão importante, né, aqui na Justiça do Trabalho. Eu ainda não tive a oportunidade de participar aqui em Campinas, mas na outra regional em que eu atuei, que é a 23ª, em Mato Grosso, eu também participava do projeto, justamente proferindo palestras sobre a atuação do Ministério Público, trabalho infantil, trabalho escravo e outros temas também. E é muito importante, né, a gente levar esses conhecimentos, né, levar noções de direito, né, e direito do trabalho para a sociedade, né? Afinal de contas, somos todos trabalhadores, né? Então é importante que esses direitos se difundam. Então, nosso convite hoje foi para falar um pouco sobre a nossa atuação do Ministério Público do Trabalho, falar um pouco também sobre o trabalho do adolescente, né, trabalho infantil, as idades mínimas, enfim, e falar um pouco sobre as fraudes mais comuns em contratos de aprendizagem e de estágio. São muitos temas, né, então vou procurar ser bem sucinta, ser bem objetiva, mas já falo que passarei meu e-mail ao final e ficarei à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar, enfim, para que a gente aprofunde as noções que vão ser passadas aqui hoje. Então, vou começar explicando para vocês um pouco o que é o Ministério Público do Trabalho, né, o que nós fazemos. Bom, o MPT, né, como é chamado carinhosamente, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, o Ministério Público ele é independente, é um órgão autônomo, ele não tem vinculação com nenhum dos poderes do Estado, né? Isso é muito importante para que a gente possa atuar de maneira independente, e tem quadro de pessoal, administração e orçamentos próprios. Bom, isso é o Ministério Público em geral, né, como prevê a Constituição, e o Ministério Público, embora ele seja uno, né, pela Constituição, ele é dividido em alguns ramos, né? Então, nos estados, existe o Ministério Público Estadual, que aí são os promotores de justiça, né, que a gente conhece bem, toda comarca tem um promotor de justiça, e ele é responsável por atuar na área penal, na área de infância, enfim, é uma jurisdição, assim, é uma atribuição que não é especializada, né? Tem várias atribuições, e essa atribuição é dividida de acordo com a comarca. E, além do Ministério Público nos estados, que todo estado tem um, nós temos o Ministério Público da União, que, por sua vez, é dividido em ramos, né? Um dos ramos é o MPF, né, Ministério Público Federal. Nesse ramo atuam os procuradores da República, né, que também é uma atribuição comum, não especializada. Temos o Ministério Público do Trabalho, que é o nosso ramo, né, e nós somos especializados em atuar na área trabalhista, né, um ramo do MPU, mas para atuar na área trabalhista perante a Justiça do Trabalho também. E aí nós temos o Ministério Público Militar, né, para atuar na área militar, perante a Justiça Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, que também faz parte do ramo do MPU, né, já que o Distrito Federal não é um Estado, né, mas ele tem mais ou menos a mesma atribuição do Ministério Público nos estados.
Então, quais são as formas de atuação, né, nossa, do MPT? Né? Nós atuamos de diversas maneiras. Né? Atuamos como fiscal da lei nos processos judiciais que já estão instaurados. Então, por exemplo, se for ajuizada uma reclamação trabalhista, mas que envolva o interesse de criança ou de adolescente, nós somos chamados para atuar como fiscal da lei, como custos legis. Né? E aí, nesses aspectos, nós vamos verificar se existe alguma irregularidade no processo. Muitas vezes, no caso de criança, podemos também atuar como curador daquela criança ou adolescente, e também proferimos pareceres, né, em matérias em que haja interesse público. Então, essa seria a atuação como fiscal da lei. Atuamos em investigações, né, e aí, assim, recebemos uma denúncia, deixa eu passar aqui um exemplo de uma investigação. Recebemos uma denúncia, por exemplo, no caso de trabalho infantil, existe uma criança trabalhando no Lava Jato, na rua tal, bairro tal. Então, recebendo a denúncia, vamos verificar se é caso ou não de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Né? Sendo caso de atribuição, instauramos um inquérito civil, que é uma investigação. O inquérito civil é o nome que a gente atribui à nossa investigação. Né? E aí, dentro da investigação, diversas são as possibilidades. Né? Nós podemos chamar as partes para uma audiência, nós podemos realizar uma fiscalização no local. Eu vou até aquele lava-jato e verifico se, de fato, tem uma criança trabalhando. Eu posso solicitar que outro órgão faça uma fiscalização, um órgão especializado. Eu posso pedir documentos, outros meios de prova. Enfim, essa investigação vai se desenrolar até que a gente conclua se aquela denúncia era verdadeira ou era falsa. Né? E aí, no caso, se a denúncia não se comprovar, né, ou se a parte regularizar a sua conduta, essa investigação pode ser arquivada, mas, no caso de comprovação, né, aí o inquérito ele vai ter duas possibilidades. Ou nós vamos chamar, né, essa empresa para que ela se comprometa voluntariamente a ajustar a sua conduta, e aí ela vai assinar um TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, que é como se fosse um contrato que a empresa firma com nós do Ministério Público, conosco do Ministério Público, para se comprometendo a se regularizar sob pena de multa, né? E, na hipótese da empresa se negar a assinar esse TAC, ou, muitas vezes, a critério do procurador, aquela situação a violação é tão grande, é tão relevante, que a gente já ajuiza direto uma ação civil pública, né, na Justiça do Trabalho, justamente para obter esse mesmo objetivo final, que é uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, para que a empresa se obrigue a se adequar à legislação, e até é possível também, tanto no TAC, né, no termo de justiça de conduta, quanto na ação civil pública, que a empresa seja obrigada a pagar uma multa para indenizar a coletividade por causa dessa lesão causada, né, que seria o dano moral coletivo. Né. Então, em alguns casos, por exemplo, a empresa explorou o trabalho escravo, infantil, enfim, uma situação muito grave, a gente ajuiza a ação e solicita que o juiz arbitre uma indenização para a coletividade, né, que aí a gente vai retornar ou através de um fundo, ou através de projetos sociais específicos, né, para que a empresa seja punida efetivamente por aquele dano que ela causou. Então, voltando aqui, né, ajuizamento de ações na defesa dos interesses coletivos ou individuais indisponíveis dos trabalhadores, atuação promocional e preventiva, né, a gente também atua através de projetos, né, e aí, de acordo com as diversas áreas, existem projetos específicos para trabalhar também a prevenção dessas lesões à sociedade, né, articulação social e busca de políticas públicas e outras atuações dentro da atribuição constitucional. Então, assim, a gente atua na área trabalhista, mas a área trabalhista é muito vasta. Né? Então, temos algumas metas, né, que são as prioridades institucionais do Ministério Público. Né? Por exemplo, a erradicação do trabalho escravo, né, embora já estejamos em 2016, ainda existe. Né? Recentemente, vimos uma notícia de trabalho escravo, inclusive envolvendo crianças, numa fábrica de roupas em São Paulo. Né? Então, o trabalho escravo não só existe, como está muito perto da gente, muito mais perto do que a gente imagina. Né? Então, essa é uma das nossas lutas, né? Combater e erradicar o trabalho escravo, que se transformou, né? Não é mais só aquele trabalho escravo das pessoas que não têm direito à liberdade. Muitas vezes, as condições de trabalho são ofensivas à dignidade da pessoa humana, né? E também não está mais só no campo, como era há algumas décadas atrás. Né? Era muito normal encontrar trabalhadores em servidão por dívida, em condições degradantes, e até mesmo com a liberdade cessada no campo. Mas, hoje em dia, isso também existe na construção civil, também existe em confecções, enfim, o trabalho escravo está em todo lugar. Né? Então, continua sendo um grande desafio da nossa atuação. Promoção da igualdade nas relações de trabalho, né? O combate à discriminação nas relações de trabalho.
também é uma das nossas metas. Liberdade sindical, né? Também é um desafio, né? Garantir que o sindicato atue de maneira livre, sem amarras em relação a empresas ou a entes públicos, enfim. Meio ambiente de trabalho, e aí vem a parte de saúde e segurança do trabalho, né? O Brasil é um dos campeões mundiais de acidentes de trabalho, né? Em vários ramos, como a construção civil, então, muitas vezes com acidentes com morte, né? Então, também é uma das prioridades nossas é garantir que as empresas cumpram a legislação, que é vasta, sim, mas que é necessária, né? Tanto é que ainda existem tantos acidentes porque as empresas as descumprem, né? E a erradicação do trabalho infantil também, tanto pelos males que causa a criança, o adolescente, riscos de acidentes, né? Baixa escolaridade, riscos psicológicos, enfim, quanto porque é aquela velha máxima, né? A criança é o futuro, né? Então, aquela criança que não permanece na escola, que não se qualifica, que não se profissionaliza, no caso do adolescente, mas no tempo certo, ela será um trabalhador com menos oportunidades, né? Então, nós temos que garantir que a criança permaneça na escola. Então, dentro desse contexto, né, do combate ao trabalho infantil, e, na verdade, em todas essas áreas prioritárias, foram criadas, dentro do MPT, coordenadorias, que foram criadas com o objetivo de promover, né, essas ações, coordenar essas ações em relação a esses temas. Então, foi criada a Cordinfância, né, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, com o objetivo de promover, supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Então, aqui em Campinas, eu estou coordenadora regional da Cordinfância. Isso não significa que eu só atue em caso de trabalho infantil, a gente atua em todas as áreas, porém, nessas áreas de projetos, ações preventivas, cursos, palestras, enfim, a gente fica mais voltado para a área da infância. Então, quando a gente fala em projetos nacionais dentro da Cordinfância, existem 3 principais. Um deles é o MPT na escola. Temos também o projeto de aprendizagem e políticas públicas. O MPT na escola ele parece um pouco ou muito com o TJC, né? Que o objetivo nosso no MPT na escola é abordar o tema do trabalho infantil na sala de aula. Só que ela é voltada só para o ensino fundamental. Então, a gente tem uma cartilha, que é essa cartilha Brincar, Estudar, Viver, Trabalhar Só Quando Crescer, que é uma história em quadrinhos voltada para a criança do ensino fundamental, que explica os direitos da criança, né? Explica um pouco os direitos previstos no ECA, mas o foco é realmente o trabalho infantil. Então, o objetivo do projeto é romper as barreiras culturais, né, que ainda existem quando se fala em combate ao trabalho infantil. A gente sempre ouve em fiscalizações ou em cursos, em palestras, doutora, mas é melhor trabalhar do que roubar, mas é melhor trabalhar do que ficar na rua, no tráfico de drogas, enfim. E eu sempre falo, bom, mas nós temos que dar opções boas para as crianças e para os adolescentes. Eu não posso só falar em trabalhar ou ficar no tráfico de drogas, que, inclusive, também é uma forma de trabalho que deve ser combatida, né? Nós temos que buscar que as crianças permaneçam na escola. Então, ou aquela máxima, é melhor trabalhar do que ficar sujeito a um acidente. Bom, o trabalho causa acidentes. Ou trabalhar nunca matou ninguém. Bom, mais uma mentira. Trabalhar mata crianças no mundo inteiro, como a gente vai passar uns números daqui a pouco, né? Então, o objetivo do projeto é justamente esse, romper as barreiras culturais e trabalhar, né, na sala de aula. Então, a gente junta, fazemos uma capacitação também com os professores, né, distribuímos o material, e esse material é passado pelos professores para os alunos. Então, eu trouxe algumas fotos aí desse ano. A gente fez esse ano com 11 municípios aqui de São Paulo, só na nossa área de atribuição aqui da PRT 15, né? Isso foi bem legal, Diga Não ao Trabalho Infantil. E é um trabalho muito gratificante, porque, no final do projeto, as crianças apresentam atividades como peças de teatro, como poesia, música. A gente faz um prêmio estadual e um prêmio nacional, com premiação em dinheiro, enfim. E, no final das contas, a gente vê que aquela criança assimilou tão bem ou até melhor do que a gente a mensagem. Eles realmente assimilam e se engajam, e é muito interessante, é muito gostoso ver o final do projeto, o que foi produzido pelas crianças, né?
E a gente sabe, como o TJC também sabe, que trabalhando com a criança, com o adolescente, aquilo chega na comunidade, né? Porque a criança fala com o pai, fala com a mãe, fala com o vizinho, acaba que aquele tema é discutido em toda a comunidade. Então, é uma maneira nossa de trabalhar, né, esse rompimento das barreiras culturais que ainda existem, né, em relação ao combate ao trabalho infantil. Então, temos também um projeto aprendizagem, né, mais um projeto nacional, projeto aprendizagem, que tem alguns objetivos. Um deles é garantir que as empresas cumpram, né, a cota mínima, né, que, embora a legislação da aprendizagem seja antiga, até hoje as empresas, em sua maioria, não cumprem. Acho que posso dizer que, em sua maioria, não cumprem, né, essa legislação. Então, as empresas têm que oferecer essas vagas, né, de aprendizagens, garantir também os direitos trabalhistas mínimos do aprendiz, né, aumento de vagas no Sistema S. Aqui em São Paulo, essas duas coisas, aumento de vagas e interiorização, não são um problema tão grande, mas, por exemplo, lá em Mato Grosso, onde eu trabalhei, a gente só tinha, na época que eu trabalhei, Senai em Cuiabá. Então, ficava o resto do estado inteiro, né, sem Sistema S, e também não tinha essa quantidade de entidades também que fazem aprendizagem como temos aqui. Então, não tanto aqui em São Paulo, mas em outros estados também, temos essa atuação para aumentar as vagas e interiorizar o Sistema S. Eu trouxe alguns exemplos, né, de trabalhos que fizemos nesse projeto de aprendizagem. Um foi em Franca, que foi bem interessante. Foram feitos acordos com empresas, com a participação da Justiça do Trabalho também, né, da Vara do Trabalho, e possibilitaram a contratação de 184 jovens em situação de risco social por meio da aprendizagem. Então, nesse projeto, primeiro foram identificados jovens em vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que a aprendizagem, a empresa pode oferecer a vaga para qualquer pessoa, mas incentivamos que as empresas ofereçam para aqueles adolescentes que mais precisam. Ou aquele adolescente que já trabalhou em situação irregular, ou o adolescente vulnerável por qualquer razão, enfim, que já é assistido, né, pelo município. Então, foram identificados esses jovens, né, pela assistência social do município, as empresas também que estavam descumprindo a cota, né, e aí foram instaurados procedimentos, essas investigações, né, que eu mencionei no começo, e foram assinados os TACs, os acordos com as empresas, que se comprometeram não só a cumprir a sua cota, que elas estavam descumprindo, mas a contratar esses adolescentes vulneráveis para ocupar essas vagas, né. Então, foi um trabalho bem interessante. Uma outra situação que aconteceu aqui em Campinas, agora no mês de maio, a gente também, em parceria com o TRT e outras entidades, fizemos uma audiência pública, né? Notificamos 73 empresas, que só com essas empresas, que eram as que mais descumpriam a cota de aprendizagem, de acordo com o relatório que a Gerência Regional do Trabalho e Emprego nos passou, seriam ocupadas 2.000 vagas, né, se elas cumprirem a aprendizagem. E aí essas empresas participaram da audiência pública que ocorreu no tribunal, onde foi esclarecida a legislação, e elas foram sensibilizadas realmente para a importância desse cumprimento, né? E agora o trabalho continua lá no meu procedimento, né, que eu estou verificando, fiscalizando cada uma das empresas, algumas pedindo audiência, algumas pedindo um prazo maior, enfim, eu estou gerenciando essa situação dessas empresas, mas o objetivo final é que todas venham a cumprir a sua cota de aprendizagem para dar essa oportunidade para esses jovens, né? Também assinamos um pacto para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e incentivo à aprendizagem profissional aqui no município de Campinas. E aí o TRT, a Procuradoria assinou, a GRTE, o município, o prefeito estava presente e assinou esse pacto também, o Fórum PETS aqui da região metropolitana de Campinas, essa FEBRAEDA, que é uma federação de entidades que oferecem cursos de aprendizagem, Câmara Municipal, o Comitê da Erradicação do Trabalho Infantil no TRT, a AMATRA, dentre outras entidades que estavam presentes, assinaram esse pacto. Então, a gente espera, essa audiência pública foi em maio, a gente espera até o final do ano ter mais ou menos o resultado de quantos aprendizes foram contratados, né, em decorrência dessa atuação, né? E que é um momento difícil, porque todas as empresas que peticionaram nos autos falaram que, por causa da crise, estão dispensando pessoas e que aí é muito difícil contratar os aprendizes. Mas, enfim, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? A situação da crise é passageira, tenho certeza que, em breve, o país vai estar melhor e as empresas não podem se eximir de cumprir a legislação por essa razão. Então, além desses dois projetos, né, IPT na Escola e Aprendizagem, temos o Projeto Nacional Políticas Públicas, né, que tem o objetivo de atuar junto aos poderes executivo e legislativo, estadual, federal e municipal, né, para garantir leis orçamentárias, diretrizes
e rubricas suficientes para a promoção de políticas públicas em relação ao trabalho infantil, porque muitas vezes não, né? O trabalho infantil ele é uma questão que é muito além de jurídica, não é uma questão social. Então, para combater, a gente precisa de políticas públicas, né? Precisamos dar alternativa, precisamos de escola em tempo integral, ou pelo menos contraturno escolar para aqueles adolescentes retirados, enfim. Então, também temos que trabalhar essas políticas públicas perante o poder público, né? De todos os níveis. Bom, enfim, temos outros projetos e ações, né? Audiências públicas, trabalhamos também com os conselheiros tutelares para capacitá-los em relação ao trabalho infantil, publicações. Tivemos algumas atuações em setores específicos, por exemplo, feiras livres, lavas rápidos, cemitérios, panfletagens, bufês infantis, isso tudo aqui em Campinas. Fizemos audiências públicas, chamamos os empresários, esclarecemos, enfim. Campanhas e, enfim, buscamos parcerias, né? A gente entende que temos que atuar em conjunto, principalmente num problema tão complexo, né, que é o trabalho infantil, a gente tem que atuar em conjunto para ter um resultado mais eficiente. Então, eu não sei se todos vocês conhecem a legislação em relação ao trabalho infantil, mas eu vou passar rapidamente, né, sobre o que pode, o que não pode, quem que pode trabalhar, quem que não pode, quais são as idades mínimas para cada tipo de atividade, né? Só para a gente também, bom, se já souber, revisar, né? E para fechar o conteúdo aqui. Bom, quando a gente fala em trabalho infantil, em direito da criança, né, um dos artigos legais mais importantes é esse 227 da Constituição, que nele está contido, né, o princípio da proteção integral, né? Então, ele fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, né? Percebam que ele não tem direito ao trabalho, ele tem direito à profissionalização, são coisas diferentes, né? A cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, qual que é o resumo desse princípio, né? O reconhecimento da criança como um sujeito de direito, né? A criança não é um adulto mirim, um adulto em miniatura, né? Ele está também em desenvolvimento, né? Então, essa condição peculiar de desenvolvimento da criança deve ser observada em relação às políticas públicas que vão ser realizadas. E assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente com prioridade absoluta. Isso tem que ser observado em todas as esferas, né? Então, a Constituição também prevê, no artigo 7º, né, quais são as idades mínimas para o trabalho, né? Então, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Aqui tem um resumo: entre 0 e 14 anos, o direito é não trabalho, né? Não pode trabalhar em nenhuma hipótese, né? A partir dos 14, o direito é a profissionalização protegida. Então, a partir dos 14 é possível ser aprendiz, né? Trabalhar mais como aprendiz de maneira protegida, né? Aliando a parte teórica à parte prática. E a partir dos 16 o trabalho é permitido, porém com algumas proibições, né? O trabalho ele é protegido, porque ele não pode ser noturno, não pode ser perigoso, não pode ser insalubre e também não pode ser pior forma de trabalho infantil. Então, eu falei aqui um pouco sobre o trabalho infantil, enfim, a gente pensa, bom, mas existe trabalho infantil, né? Ainda é um problema sério na nossa sociedade, e aqui estão os números, né, da Pesquisa Nacional de Domicílios, que estão mostrando aqui para a gente que o trabalho infantil não só existe, como ele aumentou, né, ainda que um pouco, entre 2013 e 2014. Né? Nas últimas décadas, o trabalho infantil vinha caindo, graças ao trabalho de todo mundo, da rede, né, que vinha atuando realmente em relação ao trabalho infantil, mas, pela primeira vez, eu acho que em muitos anos, houve um pequeno acréscimo, né, entre 2013 e 2014. Né, e isso assustou um pouco a rede de proteção, porque a gente vinha trabalhando com quedas, ainda que tímidas, né, de um ano para o outro. Né. E isso só reforça, né, aquela necessidade da gente ampliar as políticas públicas, ampliar a nossa atuação. O Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil atribui esse pequeno aumento à crise econômica, né, que, enfim, muitas vezes a família ficou sem emprego e aquele adolescente quer ajudar, aquela criança quer ajudar, ou muitas vezes a empresa não quer
pagar um salário e os benefícios para um adulto, e aí contrata uma criança porque pode dar qualquer coisa e não formalizar o contrato de trabalho, enfim. A gente não tem como saber se isso é uma tendência que vai se repetir nesse ano, né? Ainda não saiu a PNAD de 2015, mas temos que continuar a nossa luta, né? Temos que, inclusive, nos esforçar ainda mais para que isso se reverta e que a gente volte a ter números menores de trabalho infantil, até porque o Brasil já foi reconhecido como um dos países exemplos, né? Tanto na erradicação do trabalho escravo quanto na erradicação do trabalho infantil. Aí também um pouquinho desse acréscimo. Aí, quando eu falei que trabalhar nunca matou ninguém, isso é mentira, aí estão os dados também da PNAD, né, da quantidade de acidentes de trabalho envolvendo empregados até 19 anos, segundo ano de pesquisa, também vem crescendo esse número de acidentes, né? E também trabalhar mata muitas pessoas, né? Segundo a OIT, a cada minuto uma criança sofre acidente de trabalho no mundo inteiro, né? No Brasil não é diferente, também tem um índice grande de acidente de trabalho, e ainda há subnotificação, né? Em relação a esses números, com certeza o número é muito maior, porque a gente tem certeza que as notificações poderiam ser muito maiores. Entre os prejuízos do trabalho infantil, né, eu acho que um dos principais é a escolaridade, né, já que é comprovado. Eu acho que as pessoas que trabalham com a educação também sentem isso. Aquela criança que trabalha, que ou quando permanece na escola não tem o mesmo rendimento, porque já chega cansado, né, já chega muitas vezes no trabalho extenuante, não consegue acompanhar as atividades, ou acaba evadindo mesmo a escola, né? E também os dados da PNAD comprovaram 19,7% das crianças e adolescentes que trabalhavam não frequentavam a escola em 2014, que é um número maior do que o índice, né, de quem não trabalha. Bom, então, quando falamos, né, em trabalho protegido do adolescente, né, a partir dos 16 anos ele pode trabalhar, desde que não seja trabalho perigoso, insalubre, noturno, e as piores formas de trabalho infantil, que foram instituídas pela Convenção 182 da OIT, que o Brasil ratificou, e aqui no Brasil, esse decreto 6481 de 2008, ele regulamenta essa Convenção 182 da OIT e traz uma lista com 89 itens prejudiciais à saúde e trabalhos prejudiciais à moral do adolescente. Bom, eu não vou falar todos os 89 itens, né, mas é interessante até para quem trabalha com essa área, para quem tem curiosidade, dar uma olhada nessa lista, mas eu trouxe alguns exemplos aqui de piores formas que estão previstas na Convenção e no decreto: trabalho escravo, análogo, venda e tráfico de crianças, servidão por dívida, trabalho forçado ou obrigatório, recrutamento forçado de crianças para serem usadas em conflitos armados, exploração sexual infantil, em atividades ilícitas, inclusive produção e tráfico de entorpecentes, trabalhos prejudiciais à saúde, segurança e moral das crianças. E na parte da saúde, o decreto é bem interessante porque ele traz a atividade, aqui um exemplo, na coleta, seleção e beneficiamento do lixo, e ele explica, né, por que essa atividade não pode ser praticada por menores de 18 anos. Então, ele traz os riscos ocupacionais e as prováveis repercussões à saúde. Então, o decreto ele tem realmente a explicação, não é uma coisa aleatória, né? Não é porque a gente escolheu essas 89 atividades, não. É porque realmente elas causam riscos e têm repercussões à saúde que são ainda mais prejudiciais à criança, né? Porque se você pensa num trabalho que é insalubre para um adulto, né, que já está formado, para uma criança ele ainda é mais prejudicial, né? A criança ela tem o batimento cardíaco mais acelerado, a pele dela é mais sensível. Fora que o ambiente de trabalho ele é preparado para um adulto, né? Até o mobiliário é para o tamanho de um adulto, né? Então, quando você coloca uma criança, uma pessoa que não tem nem aquela altura para trabalhar, né, num ambiente para adultos, isso é ainda mais danoso para aquela criança. Aí um outro exemplo, ruas e outros logradouros públicos, que é muito comum, né? Em alguns municípios era o picolezeiro, aqui em Campinas tivemos muito problema com panfletagem, enfim, guardas mirins, guias turísticos. Então, essa atividade também não é permitida para menores de 18 anos. E por quê? Tá aí a explicação do decreto, né? Exposição à violência, drogas, assédio sexual, tráfico de pessoas, radiação solar, chuva, frio, enfim. Graves repercussões, né, à saúde e à segurança também dessa criança. Trabalho doméstico também, né, que, infelizmente, ainda é muito difícil de combater, porque está dentro das casas, né, a gente não vê o trabalho doméstico infantil,
né, e não recebemos também muitas denúncias, né, dessa situação, mas o trabalho doméstico também só é permitido a partir dos 18 anos. Era muito comum, acho que ainda acontece, né, aquela situação de uma família que mora na cidade maior, eu vou adotar essa criança aqui para ficar na minha casa para ela estudar. Mas, quando você ia ver, na verdade, ela não ia estudar, né? Ela ia cuidar da filha mais nova, daquele casal, ela ia fazer as tarefas da casa, até poderia, no começo, estudar, mas, no final, ela fazia tudo menos estudar. Né? E era muito comum, bom, na minha terra, eu sou do Nordeste, sou de Maceió, isso era muito comum, e ainda era encarado como um favor. Não, eu estou ajudando essa família. Né? E, na verdade, isso é uma exploração. Né? Você quer realmente que a pessoa estude? Então, auxilie a educação, né? Pague a escola, né? Dê condições para aquela família manter os filhos na escola. Né? Mas essa situação de trazer uma criança, um adolescente, para fazer as tarefas da casa, né? Sob pretexto de que ela vai ajudá-la nos estudos, né? Enfim, isso não é permitido. Trabalho doméstico só a partir dos 18 anos. Mas aí, para quem pode trabalhar, né? Vamos falar um pouco sobre as regras do trabalho a partir dos 16 anos. Né? O que é diferente do trabalho de quem é menor de 18 anos, né, em relação ao trabalho dos adultos. Né? Mesmo nas atividades permitidas, também temos algumas diferenças, né, quando o trabalhador é adolescente. Né? Por exemplo, já mencionei, né, respeito à natureza da atividade, variação do trabalho noturno, perigoso, insalubre, limitação na prática de horas extras também, só é cabível em regime de compensação ou por motivo de força maior. Né? Se o adolescente tiver mais de um emprego, a limitação da jornada legal vale para a soma dos 2 empregos. Tudo isso para permitir que o adolescente permaneça na escola. Né? As férias não podem ser fracionadas e devem coincidir com as férias escolares. Bom, e é importante também ressaltar que a aprendizagem não é a mesma coisa que trabalho do adolescente. Né? É muito comum as pessoas acharem que é adolescente, então é um jovem aprendiz. Eu já fiz a fiscalização numa feira livre, né? E aí tinha um rapaz fritando pastel e ele tinha 15 anos. Aí eu indaguei o dono da barraca, ele falou, não, ele é aprendiz. Aí eu, mas ele é aprendiz? Qual é o curso que ele cursa? Não, ele é aprendiz, tem 15 anos, está trabalhando, é aprendiz. Muitas pessoas ainda pensam que o adolescente trabalhador é o aprendiz, e isso não é a realidade. Né? A aprendizagem é um contrato de natureza, um contrato de trabalho de natureza especial, né? Não é o mero trabalho do adolescente. Então, vamos falar um pouco sobre aprendizagem, né? Que é o contrato de trabalho especial, estado por escrito, com prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz, por sua vez, se compromete a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação. Então, eu trouxe algumas regras aqui da aprendizagem, né, para a gente falar um pouco sobre ela. Né? É necessário o registro, né, daquele trabalhador, né, um contrato especial que deve ser por escrito, né, e a assinatura da CTPS também do trabalhador adolescente. O prazo é de 2 anos, né, salvo a situação do aprendiz que seja pessoa com deficiência, aí esse prazo máximo não se aplica. Né? Jovens e adolescentes de 14 a 24 anos, direito ao salário mínimo ou condição mais favorável. Né? Em relação ao FGTS, né, a alíquota é um pouco diferente do trabalhador que não é aprendiz, né, apenas 2%. As microempresas e empresas de pequeno porte não são obrigadas, por lei, a contratar o aprendiz. Não quer dizer que ela não possa contratar, né? Não existe obrigação legal de contratar. Para a aprendizagem, também deve ser observada aquela idade mínima para o trabalho. Então, o adolescente não pode ser aprendiz se ele tiver menos de 18 anos em atividades perigosas, insalubres ou em piores formas. Né? Isso também deve ser constatado. Por exemplo, uma empresa que trabalhe numa atividade que seja insalubre, ela pode ter aprendiz naquela atividade, desde que o aprendiz tenha mais de 18 anos. A empresa deve fornecer o vale transporte, né, não apenas para a parte prática, mas também para a parte teórica. Né? As férias escolares coincidentes com a atividade do aprendiz também. E aí a cota necessária. As empresas deverão contratar e matricular de 5% a 15% de aprendizes das funções que demandem formação profissional, exceto as funções de direção, gerência, ou que exijam cargos técnicos ou superiores. Em relação à jornada máxima de 6 horas para o ensino fundamental ou 8 horas para o ensino médio. E não é vedada a prorrogação e compensação da jornada também.
Em relação à forma de seleção do aprendiz, né, é interessante que a gente sabe que muitas empresas fazem prova, né, fazem uma seleção, mas, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que a aprendizagem é um processo de formação, né, uma oportunidade para profissionalização. Então, a empresa não pode exigir que o aprendiz, por exemplo, tenha algum tipo de experiência, né, ou que tenha alguma qualificação especial. Né. A empresa deve oferecer oportunidades para os aprendizes sem esse tipo de exigência. Né. Eu já recebi reclamações de algumas entidades qualificadoras que elas falam que as empresas querem contratar um aprendiz estilo Bill Gates, né, que tem que ser aquela pessoa, né, que já venha pronta. Né, e esse não é o objetivo da aprendizagem. Né. O objetivo da aprendizagem, o nome já está falando, né, é aprendizagem, né, é profissionalização protegida. Então, a gente não pode permitir que as empresas façam esse tipo de exigência desarrazoada. Né. Essa parte também, acho que eu já falei, atividades excetuadas que não entram na cota, funções que exigem formação de nível técnico superior, cargos de direção, gerência de confiança, temporários e os próprios aprendizes. E o aprendiz deve ser acompanhado, né? Não basta contratar o aprendiz e colocá-lo na parte prática para trabalhar como se um empregado da empresa fosse. Né? Deve haver um acompanhamento tanto na parte teórica, né, na entidade de formação, quanto na parte prática. E aí a aprendizagem deve ser ministrada prioritariamente pelo Sistema S, né? Também é necessária a comprovação de matrícula e frequência do aprendiz na escola. Né? Caso não haja concluído o ensino médio, inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada. Vou falar um pouco sobre o estágio também, né? Quais são as diferenças do estágio para a aprendizagem. Se eu estiver já perto do meu tempo, você me avisa. Tá? Não sei se já extrapolei o tempo. Tá, tudo bem. Diferenças de aprendiz para estagiário. Né? A aprendizagem é um contrato de trabalho. Né? Existe a assinatura da carteira de trabalho. Ele é um trabalhador, mas de natureza especial. 5 minutos, vou correr aqui. Tem uma tolerância? Tá. Obrigada. Obrigada, excelência. Então, tá, é um contrato especial, né, de trabalho, mas é um contrato de trabalho. E, no caso do estágio, não. Ele é um ato educativo supervisionado. Ele não cria vínculo de emprego. Né? O estagiário ele não é um trabalhador como um aprendiz é. Não tem um vínculo empregatício. Né? No caso do aprendiz, a remuneração é obrigatória, né, o salário mínimo hora. No caso do estagiário, não. A maioria dos lugares oferece uma remuneração, mas não é obrigação. Né? E o objetivo do aprendiz, da aprendizagem, é a inserção no mercado de trabalho. E o estágio ele tem um caráter mais educacional mesmo, atender ao currículo escolar. Bom, o estágio, né, um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, instituições de educação superior, profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, o estágio ele faz parte do projeto pedagógico do curso. Né? Ele integra o itinerário formativo do educando, né? É uma aprendizado de competências próprias e prepondera, né, a finalidade pedagógica. Né? Enquanto o aprendiz, o objetivo final é profissionalizar, né? No caso do estágio, a preponderância é a parte pedagógica. Bom, já me encaminhando para o final, né, eu acho que é importante a gente ressaltar que tanto no aprendizagem quanto o estágio, eles são passíveis de muitas fraudes. Né, e, no final das contas, o que a gente observa em relação a essas fraudes? Né, que o objetivo final é desvirtuar uma verdadeira relação de emprego. Então, muitas vezes, a empresa coloca ou um aprendiz ou um estagiário para trabalhar na empresa, como se o empregado fosse, né, para substituir a mão de obra, para baratear os seus custos, mas eles cobram de aprendizes e de estagiários as mesmas competências que os empregados comuns, digamos assim. Né? Isso não é permitido, né? Isso é considerado fraude à legislação. Eu trouxe alguns exemplos, né, de casos concretos para a gente refletir. Né? Aqui, esses são todos os casos que a gente atuou no MPT, seja com ações ajuizadas ou acordos formalizados. Né? Nesse caso aqui, era um caso de aprendizagem em escolas municipais. Então, após a assinatura da CTPS dos aprendizes, né, essa empresa encaminhava, era uma empresa pública, né, encaminhava os aprendizes para escolas municipais com a finalidade de prestarem serviços administrativos de apoio aos professores. Essa empresa ela não fazia a parte teórica nem a parte prática do aprendiz, né,
ela nem matriculava o aprendiz num curso. Então, aprendiz era só o nome mesmo, né? E a redução dos cursos, né? Porque ele nem sequer fazia um curso teórico, né? Ele não frequentava nenhum curso e não recebia certificado de conclusão de curso. Então, era realmente uma mão de obra barata que a empresa contratava e ela, assim, alegava que estava cumprindo a cota, né, com base nesses contratos. E aí, quando esses contratos foram fiscalizados, se observou que aquilo não era aprendizagem, né? Era uma fraude realmente à legislação, né, para baratear a mão de obra, né? Então, nesse caso aqui, não foi aqui em Campinas, aí eu nem coloquei o nome da empresa. E, nesse caso, a empresa respondeu uma ação civil pública para que reconhecesse, né, aqueles trabalhadores como empregados, né, e pagassem todos os direitos trabalhistas respectivos e também se comprometesse a regularizar a sua situação. Tivemos um caso, esse caso foi aqui em Campinas, né, que houve a condenação da Casa Pernambucanas a pagar 6 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo, né, porque fraudaram o programa de aprendizagem. E aí, na fiscalização, os adolescentes eles não faziam nenhuma atividade relacionada com aquela atividade profissional específica. Eles não estavam trabalhando de acordo com o contrato de formação, né? Eles simplesmente estavam ajudando a organizar prateleiras, confeccionar cartazes de oferta, enfim. Eles faziam as mesmas atividades que o empregado comum, né? E aí foi considerado que aquilo estava fraudando, que aquela atividade adolescente ela não estava cumprindo ao objetivo da profissionalização. Em relação a estágio, também temos o mesmo tipo de situação. Empresas que colocam estagiários, mas, na verdade, o estagiário não está sendo estagiário, né? Ele é, na prática, um empregado. Né? Bom, e aí esse município também não era aqui em Campinas, chegou a denúncia, anunciando que a ocorrência de irregularidades. E aí, nesse caso, havia o exercício de atividades distanciadas do curso de formação do estagiário, com o desvirtuamento da figura do estágio, né? Principalmente na área da educação, com o intuito de reduzir custos e afastar normas relativas à realização de concurso público. Nesse caso do município, ainda tem esse agravante, né, de que ele contrata o estagiário e não faz nenhum tipo de seleção, né? Então ele está burlando ainda a regra do concurso público. Né? O estagiário ele estaria no lugar de um servidor público concursado. Né? Bom, a utilização do estágio como substituição de mão de obra permanente, inconformidade entre os termos de compromisso e as atividades, né? E, nesse caso, também havia cessão de estagiários a outros órgãos públicos e entidades. Esse município respondeu à CP. Tivemos também um outro caso. Eu vi vários casos desse tipo de educação infantil, que a empresa contratava, a escola contratava estagiários, mas, na verdade, esses estagiários faziam as atividades do professor de educação infantil. Né? Então, aí, mais uma maneira de baratear os custos, né? E de fraudar a relação de emprego. Né? Um outro caso também que me chamou a atenção de fraude de estágio foi o caso do escritório da advocacia, que contratou um estagiário de direito, mas, na verdade, aquela estagiária de direito ela atuava como secretária naquele escritório. Então, isso não tem nenhuma relação com o curso de direito dela. Né? Embora ela estivesse no escritório da advocacia, ela não estava atuando na área dela. Né? Então, isso desvirtua o objetivo do estágio. Né? E ela também não tinha nenhuma supervisão. Bom, eram essas as minhas colocações. Eu fico à disposição de vocês para, se quiserem tirar dúvidas. Eu deixo o meu e-mail também aqui, para quem quiser depois trocar uma ideia, conversar, esclarecer mais algum ponto. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de ter participado aqui desse programa TJC. Obrigada a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém gostaria de fazer perguntas? Obrigada, doutora Marcela, pela palestra, um conteúdo muito rico e vai ser muito bem aproveitado por todos nós, com certeza. Acho que o professor Paulo Cassati quer ainda falar algo. Doutora Marcela, em nome do SESI, nós queremos agradecer imensamente a palestra que você proferiu aqui para a gente. Todos os temas são relevantes, mas quando a gente está falando de criança e adolescente, é o nosso dia a dia. E a gente percebe muito isso quando a gente transita do ensino fundamental para o médio. Nós percebemos a evasão, mesmo que de uma forma disfarçada, eles estejam migrando para o noturno, a gente sabe que muitos acabam deixando de frequentar as escolas. Né? E nós queríamos passar às suas mãos uma lembrança
de uma produção que é própria do SESI. O SESI, além de escola, atua muito na área de desenvolvimento social. Então, nós temos cursos voltados à geração de renda. Muitas vezes as mulheres, principalmente, não conseguem trabalhar como CLT, então elas precisam, em casa, de alguma forma, ampliar a renda delas, ao mesmo tempo que cuidam das suas famílias. Então, o SESI tem atuação na área de nutrição, costura e moda, artesanato. E essa peça é uma peça que é feita pelos nossos profissionais, utilizando-se do vidro, né? Então, o vidro passa por um cozimento e aí ele toma uma forma e são diversas as utilizações, né? Então, uma forma também da gente mostrar o nosso trabalho, colocar à disposição de vocês e demonstrar o nosso agradecimento pela sua parceria conosco. Muito obrigado. A Jaqueline, diretora da escola, passa as suas mãos. Muito obrigado. Muito prazer. Claro, com certeza. E até comentar, doutora Adriene, que na terça-feira as peças não estavam prontas ainda, então nós vamos estar encaminhando para todos os palestrantes da terça-feira também. Cada peça sai de um jeito, leva uma recordação do SESI.